Olá, Ariano! Seja muito bem-vindo, você que é de Áries ou você que tem ascendente em Áries. Vamos lá então para a sua previsão. Vou trabalhar aqui uma data importantíssima, a data do eclipse solar total, que ocorre agora dia 12 de agosto, pegando exatos 20 graus do signo de Leão. Vamos entender a composição desse céu, o setor que está sendo mexido e tudo aquilo que ocorre acerca também desse eclipse, que também não é o protagonista, mas também interfere nesse eclipse aí, ok? Mas antes, eu quero te fazer um convite. Eu estou fazendo aqui um ciclo de palestras, o código que carrega o seu signo. Então, se você quer entender o que significa nascer sob o signo de Áries, o que é ser um ariano, sair do senso comum e colocar isso de uma maneira muito mais prática no teu dia a dia, com o autoconhecimento que se deve, com a consciência que se deve, tá bom? Então esse convite é para você que deseja mudar a vida, se autoconhecer. Essa palestra ela é gratuita e você vai ser o primeiro. Então, por favor, hein? Vai ser no dia 22 de agosto, agora, um sábado, 9 da manhã, tá bom? Para você participar, é importante que você faça a sua inscrição, para você receber o link da aula, que vai ser pela plataforma Zoom, e também que você receba o teu mapa astral em PDF para você imprimir, tá bom? Então, convite feito, vamos aqui para sua previsão. Áries, é o seguinte, esse eclipse, ele tá mexendo com alguns temas muito importantes aqui, não é só um, são dois principais, na verdade são três, tá? Em que você não precisa viver os três, mas eu vou falar sobre cada um e você vai analisar o que realmente cabe para você, tá? O primeiro é que tá falando sobre a necessidade que você tem nesse momento para se desenvolver. Então é aquele período que tá falando assim, Áries, está na hora de você ser feliz, de você assumir as rédeas da tua vida para se realizar. E assumir as rédeas aqui nesse céu é você se desenvolver, colocando em movimento os seus talentos natos, desenvolver os seus talentos. E sob a frequência do planeta Saturno, porque Saturno está fazendo um bom aspecto aqui, ele é o protagonista deste eclipse, ele está ali no seu signo, então o que ele está fazendo? Ele está te exigindo, a tomar uma medida, a tomar uma providência para que você se olhe, para que você tenha uma postura diferente, uma postura mais econômica, madura, consistente. É como se Saturno estivesse falando assim, filho, se você não mudar a tua postura, não vai ter crescimento para você, não vai ter como você se desenvolver. Então você vai ter que pensar um pouco qual é a melhor conduta que você tem que ter daqui para frente. E Saturno, ele é mais econômico, né? Saturno, ele não vai gastar energia com o que não deve. Então, aqui tá falando, menos é mais para você, ok? Então, se de repente, eu vou dar um exemplo, você é aquele que dentro da empresa se expõe, se coloca e fala, nananana, tá, talvez você ainda vai ter que se expor, mas se expor de uma maneira mais econômica. Falar o que tem que falar e pronto. Fazer o que tem que fazer e pronto. Isso é Saturno. Saturno, ele não vai ficar ali bajulando e falando e acontecendo. Isso não é muito de Saturno, tá? Aqui também eu vou dar um outro exemplo. Como ele tá no teu físico, esse físico tá sendo solicitado. Então, isso aqui pode ser tanto para quem quer emagrecer, por exemplo, porque ali tá vindo da casa do talento. Então,
eu sinto que agora eu tenho que cuidar do meu físico, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu quero ficar magro, eu quero ficar bonito, musculoso, o que seja. Então é como se aqui o Saturno estivesse falando, tá bom, então você vai ter que fechar a boca, então você vai ter que ir na academia, você vai ter que contratar um personal, ou você vai ter que ver como você vai fazer com o que você tem, né? Para você poder realmente olhar para o teu físico pensando no que é melhor para o teu físico. Tá, vou falar de uma terceira perspectiva aqui só para você, tô dando ideias para que você analise o que cabe para você. A terceira ideia é, será que a roupa que você veste hoje, ela é uma roupa que ela tá ajudando você ou ela tá te prejudicando, né? Então, isso é o tipo de questionamento com esse céu aqui, tá? Porque o Saturno, ele vai querer que você se comporte dentro daquilo que é importante nesse ambiente que você frequenta, tá? Então, se eu tô vamos supor que você estava numa área, você foi para uma outra área e aquela roupa não cabe mais nessa nova área. Então, é como se você tivesse que fazer um upgrade na tua vida, sabe? Olhando para o teu físico, para o teu comportamento, para a tua postura. E aqui, de uma maneira, a postura e o posicionamento é mais econômico. Agora, nós vamos falar de mais outro tema que esse eclipse pega, tá? Agora é para você que tem filhos, tá? Aqui pode ser que você tenha que se posicionar com esse filho, que você tenha que estar pronto para auxiliar esse filho. Aqui pode ser que você sinta até que a maternidade ou a paternidade está te exigindo algum tipo de postura diferente, comportamento diferente, tá? Vamos supor que você já tenha um filho adulto, então pode ser que você até a relação entre vocês é uma relação que te exija um pouquinho mais agora, no sentido de entender os limites, tanto seu quanto da pessoa, entendeu? É como se aqui você tivesse com algum tipo de exigência, tá? Para você poder conduzir a educação do teu filho, que pode até ser você ter que ir na escola, para conversar com o pedagogo, para poder resolver questões para ajudar o teu filho, entendeu? Pode ser você ouvindo um feedback de um psicoterapeuta que o teu filho esteja atravessando, pode ser até um tratamento que teu filho está passando, que vai ser um tratamento bom. Aqui é uma coisa boa, não tô vendo coisa ruim não, mas é como se aqui o Saturno, ele vai só exigir de você algum tipo de dedicação maior, de comprometimento maior com esse filho, tá? Agora, inclusive para quem quer engravidar, tá bom? Quer engravidar, principalmente pessoas que já estão numa idade já avançada, né? Porque Saturno é o mais velho, é aquela idade que está no limite. Aqui também a perspectiva ela é interessante para essa gravidez, mas tem que se dedicar. Aqui fala assim, uma decisão tem que ser tomada aqui, ok? Aqui pode até ser também descobrir uma gravidez, também pode. E aí, se é você descobrindo essa gravidez, então pode ser isso tudo mexendo muito com você precisando se posicionar diferente, esse eclipse está te trazendo a possibilidade de olhar profundamente para sua atitude, profundamente para o teu comportamento, tá? Ok. Agora, vamos falar do terceiro e último tema, que aqui vai falar de namoro e romances. Se você está namorando, aqui pode ser que vocês fiquem noivo. Se você é noivo, vocês marcam um casamento. Se aqui é um beijinho, uma ficada, vai ficar sério, tá? Então, aqui fala muito sobre olhar para o namoro, olhar para esta relação. É um eclipse que inclusive mexe muito com essa parte amorosa, com essa parte afetiva, tá? Trazendo para você algum tipo de solidez,
de uma nova etapa nesse relacionamento, ou uma etapa inclusive mais madura para que você namore, para que você realmente oficialize algo ali com alguém, tá? Agora vamos para os desafios. Nós temos alguns desafios aqui, na verdade é um desafio que está pegando a Vênus com Marte, inclusive Netuno no teu signo. Então aqui diz muito que você não está se sentindo muito feliz com algumas coisas aqui, tá? Aqui fala inclusive, Áries, que você precisa prestar muito atenção nas expectativas que você está criando em relação a você mesmo, a você e aquilo que o outro pode te oferecer, tá? Então, por exemplo, aqui pode ser assim, você tá num relacionamento, mas essa pessoa tem filho ou você tem filhos, então ter que lidar com isso é um processo, tanto para você quanto para outra pessoa. Aqui pode ser assim, eu tô num relacionamento, mas meus filhos não aceitam essa relação. Ou a pessoa, aqui tem uma coisa muito de interferências externas que podem estar prejudicando esse namoro. Aqui para outros isso pode ser um triângulo. Nossa, eu tô namorando com uma pessoa, mas tem uma outra pessoa no radar. E aí eu tô em dúvida sobre como que eu conduzo esse namoro, esse relacionamento, tá? Ou pode ser até um medo seu. Isso aqui pode ser uma expectativa. Aí a gente volta lá pro campo inicial. Uma expectativa que você tá criando aí em relação a algumas coisas que tá mais atrapalhando do que te ajudando. Talvez o seu ponto de vista sobre algumas coisas, você vai ter que fazer uma revisão, porque aqui não é para todos isso, tá? Não é para todos, mas aqui tem um grupo de ariano que tá criando uma expectativa que pode ser desde distorcer coisas, não querer olhar para aquilo que tem que olhar. Isso vai gerando uma dependência emocional, uma mágoa do passado que paira na relação. Por exemplo, eu tô com uma pessoa, mas tem uma mágoa muito grande. Ou aqui que eu ia falar, né, que não é para todo mundo, aqui pode até ser um vício que tem que ser resolvido para que essa relação se construa melhor, algum tipo de vício. Tá? E aí pode ser N vícios, vício com bebida, vício com jogos, pornografia, vícios, tá? Que tem que, fetiches, coisas assim, tem que ser resolvido para que essa relação, ela se construa melhor, tá? E aí, eu quero te dar alguns conselhos, porque aqui para grande maioria, essa previsão para grande maioria tá falando da sua maturidade para tomar uma decisão amorosa. Isso é o eclipse para vocês, para grande maioria, tá? Porque veja bem, Saturno, ele transita ali no teu ascendente, que é você. Então você está passando aí por algum processo de muita maturidade, mas ao mesmo tempo de muita confusão. E essa confusão é o que você tem que resolver nesse eclipse. Dúvidas, essa confusão fala de dúvidas. Mantenho ou não mantenho essa relação? Vou ou não vou? Aceito ou não aceito essa pessoa? Perdoo ou não perdoo essa pessoa? Esse tipo de coisa, tá? E aqui fala da maturidade que você que você tem hoje com você, que é muito bonito, tá? Que é uma maturidade que diz que você sabe o que você tem que fazer. É que nem sempre o que você tem que fazer é o mais fácil, né? O certo a ser feito nem sempre é o mais fácil. Então isso vem te trazendo uma maturação. E aí, se dentro dessa relação a gente tem filhos, então eu acho que isso também é um assunto que mexe muito
porque coloca em pauta as necessidades desse filho, dessa filha, dos filhos, enfim, tá? Então, aqui diz que você vai dar conta. Aqui também diz no céu que essa questão afetiva, amorosa, vai vir à tona, tá? Se aqui é alguma coisa que você quer esconder, não vai dar para esconder, vai vir à tona total isso aqui. Todo mundo vai ficar sabendo. Tipo assim, antigamente, né? Vai sair no jornal, hoje é sair nas redes sociais. Então é uma situação que você tá certo. A hora que isso vir à tona vai ser uma coisa meio escandalosa, assim, tá? Bom, essa previsão, vocês viram que ela foi para um rumo que não é um rumo para todos. Por isso que eu dei um exemplo lá dos filhos, dei o exemplo do seu desenvolvimento pessoal, né? Se é o seu desenvolvimento pessoal, cuidado com as expectativas que você cria. Se é em relação a um filho, uma filha, talvez aqui os seus filhos estão magoados com você, ou tem algum tipo de mágoa, de ressentimento, que você vai ter que ter paciência. Talvez aqui até precisa de uma ajuda psicoterapeuta, tá? Mas é isso, tá bom? Vê o que cabe para você. É um período que você precisa sair um pouco dessa confusão emocional. Aqui fala muito de... Aqui, olha, Áries, tem uma pessoa do passado que ela ainda interfere no teu campo. Não sei quem é essa pessoa. Porque às vezes esse triângulo que tá aqui, ele não é nenhum triângulo que exista. Já existiu, não existe mais. Fisicamente não existe mais. Só que em termos de frequência... É uma pessoa que ainda ela interfere muito no teu campo energético, o que seria importante que você cuidasse disso, tá? Para outros arianos, aqui é uma pessoa que já desencarnou, infelizmente. Então, às vezes a pessoa, né? Às vezes você teve um namoro, teve um relacionamento, até um casamento, em que você teve uma pessoa e vocês se amaram muito, mas essa pessoa fez a passagem e a vida seguiu, né? E aí hoje você tem a oportunidade de conhecer uma nova pessoa, de iniciar uma nova relação saudável, bacana. Diz que você está preparado para esta relação, só que tem muito ainda essa frequência da outra pessoa que está lá no plano espiritual, né? Mas que ainda há uma interferência. Então é importante que se faça oração aos antepassados, né, para que você cuide desta frequência energética. Às vezes, o que eu quero dizer assim, resumindo, ou é uma frequência energética de um desencarnado, ou é a frequência energética, é ruim falar de um desencarnado, né, de uma pessoa amada, né, que já passou pro outro lado, ou é uma pessoa que tá aqui na Terra, mas ela ainda, a energia dela vem até você e te obstrui um pouco. Isso porque você permite, não é porque, né? Às vezes é porque você permite também. Às vezes me dá uma sensação que é mais você que fica conectado a essa pessoa. Às vezes do passado, ela vem na mente, vem na memória. Aí, de repente você sonha com a pessoa, entendeu? Aquela energia difícil de tirar do teu campo. E aí você precisa refletir o porquê que isso acontece. Tá bom? Apesar que o eclipse, ele tá dizendo que você está pronto para iniciar um novo namoro, um novo relacionamento, que é uma etapa da tua vida para que você se ame, para que você se priorize, tá? E aqui, Áries, também, se tudo que eu te disse não faz sentido, analisa se não é o seu companheiro ou a sua companheira que não tem um ex que interfere nesta relação, tá bom? Então é isso que eu tenho para você, que você tenha aí um período de muitas bênçãos, que você consiga atravessar esse eclipse com bastante sucesso, com muita lucidez, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais.